aí, Valdênio, mande aí o que é que sua dúvida, aí se você tem alguma coisa. Não, primeiramente meu assunto é sobre a partida do nosso amigo, né, cara? Bom, Eu estava assim, presente. eu vou tentar explicar as duas formas para um estudante de cultura racional, certo? Vamos lá. No caso do nosso amigo, ele leu os 1000 livros. Com a leitura dos 1000 livros, desenvolve a máquina do raciocínio. E o habitante sai do raciocínio, certo? Sai da Bom, máquina. então o que é que acontece? Como as coisas racionais ainda não iniciou, com a transformação dele, ele vai passar de 35 a 40 anos de transformação. Isso ele não vai nem sentir. É como tu dorme e acordou 7 horas da manhã e nem se lembrou do sono, nem nada, porque é isso que é o sono da morte. Quando ele acordar, o corpo de energia eletromagnético dele acorda e ele vai lembrar de quem ele foi aqui. E com isso, ele vai fazer uma varredura de todas as vidas que ele já teve sobre a Terra, em qualquer país que ele foi feito desde a primeira vez. Certo? Aí o que é que acontece? Quando nós, qualquer ser humano nasce, nós temos a essência racional, que é da planície racional. Quando a gente nasce, essa essência se desprende, fica no espaço. Como ele transformou o estudante, leu 1000, e o corpo de energia dele sobe, e aí a transformação todinha já foi feita, e ele virou um corpo de energia, o que é que vai acontecer? Essa essência da planície se junta ao corpo de energia, e aí começa a voltar para o estado natural. Voltando para o estado natural, aquele corpo de energia volta a ser o que era, planície racional. Caramba, Como ele já leu os 1000, quando ele volta a ser planície, lá ele já ganhou, ele já está ligado à eternidade, ao mundo racional. Chegando lá, o racional superior pega, dá um corpo para ele, pronto, ele vira um habitante. Mas esse corpo que a gente deixa aqui, lógico que as bactérias, os micróbios... Mas se transformou em corpo de energia eletromagnética. É esse que vai voltar a ser planície, o que era. Beleza? Beleza. Aí, É isso aí é que precisa de 35 a 40 anos para se desmaterializar e virar esse corpo de energia. Quer dizer que o fluido que faz parte do meu organismo, do meu ser, só se vai apresentar com 30 anos depois ou 40 anos depois. é energia, não é fluido. Mas no livro fala em Mas fluido, o fluido, ele está explicando uma coisa que é obra. que é na parte científica. Os fluidos que ele está explicando na obra faz parte das 7 partes. Aí você tem que fazer uma destrinchar o negócio. Os fluidos das 7 partes que deram causa ao corpo do aparelho eletromagnético. Que é terra, sol, Que é sol, lua, água, estrelas estrelas e animal. vegetal. E vegetal. São 7 partes do corpo, porque nós assim somos. Aí vem a outra configuração. Vamos lá. O estudante leu 1000, né? As coisas racionais aconteceram, ele teve a consagração, que é se ligar ao mundo de origem, a energia racional, se ligou. Com isso ele vai passar a imunização racional aqui na Terra, ligado ao mundo racional, certo? Aí ele vai passar o tempo que foi definido para ele passar. 90 dias antes, ele é avisado que o corpo dele vai transformar. Aí ele prepara tudo lá, o túmulo lá, o buraco, manda as pessoas fazer e tudo mais. Mas em vida, como ele já ganhou vida eterna aqui, em vida, como ele já tem um raciocínio ligado ao mundo racional, ele já está ligado a todos os raciocínios da Terra. Embora que seja estudante ou não. Ele consegue se conectar em todos os estudantes. Aí vamos supor que o Igor aqui leu 1000.
se ligou, passou e se imunizou, passou o tempo que tinha que fazer aqui, aí chegou e disse, aí, vai cavar agora teu buraco aí, teu túmulo aí, que agora tu vai ter que voltar pro mundo racional. Isso é 90 dias antes. Aí o Igor lá prepara e tudo mais e tal. Aí o corpo dele transforma, o pessoal joga lá dentro, ele consegue ver as pessoas enterrando ele, porque ele não morre mais. Porque esse corpo aí, eletromagnético, com o fluido da planície racional, dentro da glândula pineal, quando o habitante saiu, esse fluido da planície racional entra para a formação do aparelho racional. O aparelho racional é o aparelho de ligação com o mundo. Então, essa energia, esse fluido da energia racional, que eu vi no livro 117, da glândula pineal, está formando o aparelho. Se tu pegar o 189 do histórico, magnético vai com tudo. Se tu pegar o 189 do histórico, lá ele está falando do desenvolvimento das 4 partes, né? Que é a máquina do raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização. Então o que acontece? No 189 já tem outra parte que só é específica para dizer que dentro da quarta desenvolvimento é a desmaterialização do aparelho racional. Aí já é nós. Por quê? Porque a glândula pineal é um órgão de ligação com o mundo racional e, ao mesmo tempo, um embrião para a formação desse corpo de aparelho racional. Aí ele transforma. Beleza, não morre mais. Aí ele fica aqui, no espaço, o aparelho racional, que já é um corpo de luz, não é um corpo de energia. Aí ele vai esperar o corpo dele voltar a ser um corpo de energia. Mas aqui ele já pode, mesmo em vida, aqui ainda, ele já pode fazer o reconhecimento da vida dele, já pode tudo, fazer tudo. Ele está imunizado. Ele tem acesso a tudo. Aí depois, quando ele transformar, é que ele pega e vai, se junta ao corpo de energia eletromagnética, e esse corpo vai se transformando até virar planície. Só que ele já ganhou vida. Ele não entra mais na planície. Ele fica ali aguardando. Ele já ganhou vida. A racional superior só pode pegar o corpo da frente. É feito da planície racional um corpo de massa cósmica pura, luz e perfeito. É assim que é o processo da morte. bem. Agora, aqueles que não lerem, passaram a se conhecer, esses vão descer de classe. Vão passar pelo mesmo processo de 35 a 40 anos, e aí ele não nasce mais como animal racional, porque a fase acabou. Então, como a fase acabou, a natureza, por ser de transformações, ela vai transformar ele em animal irracional. Sem mais o identificador da origem, que é o raciocínio. E daí ele vai descendo todas as classes, até chegar à classe de pedra, que é a última. Por isso tão importante o estudo agora, né? O desenvolvimento do raciocínio é importantíssimo. O viver sem se conhecer é viver em trevas. Vinícius, eu comecei a estudar, estou com pouco tempo. Estou no 17º. Não, estou no 17º. Significa o quê? Que eu já tenho algum tipo de privilégio ou tenho que concluir os 1000 livros? Como é aí? Assim, você está no caminho, caminhando. Como você está lendo a primeira vez, primeira lida, tem um aparelho racional primário, porque faz uso da energia racional através da leitura. Privilégio tem, porque você já tem com quem contar e com quem se agarrar. Contar com o habitante, contar com o mundo racional, contar com o ar racional superior, com o racional superior da Terra, com a natureza. Então, com quem contar, com quem se agarrar também com ele. E a energia racional, a cultura racional e o racional superior, o verdadeiro Deus, a natureza, faz tudo em benefício do estudante. Entendeu? Tudo ele é beneficiado. Mas existe o chamado lapidação. Certo?
Por exemplo, o estudante, se ele tiver uma dívida grande com a natureza, e ele for um bom estudante, o que é que acontece? Essa lapidação, ela não tira, mas ela ameniza. Por exemplo, o estudante, ele tem uma dívida com a natureza, que a natureza vai cobrar dele ele sofreu um acidente de carro e perdeu uma perna. Tá? Mas como ela vê que ele é um bom estudante, ela diz, não, ele é um estudante, eu vou dar um acidente de carro, mas não vai perder a perna, ele vai quebrar a perna. Ou seja, ela não negocia os seus direitos, mas ela ameniza, alivia. Agora, quem não é estudante, ela está lapidando para que todos passem a se conhecer. Essa é a função do desenvolvimento do raciocínio. Igor, esse prazo que você falou, de 30, 40 anos, inclusive o Vinícius já deu aqui uma orientação. Sim. É o tempo da pessoa estar ali como se estivesse adormecida para nós? Ó, veja bem, ó, vamos lá. Pra você entender isso aí de uma maneira bem tranquila, tudo começa no espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é composto de duas energias, a elétrica e magnética. O espermatozoide que fecunda o óvulo da mulher, ele tem uma terceira energia, que é a energia racional. Então, o espermatozoide que fecunda o óvulo da mulher, ele tem a energia racional e a energia eletromagnética. Pronto, são três. Quando há a fecundação, a primeira coisa a se formar é a glândula pineal. E passa a ser a máquina do raciocínio, a casinha dele, daquela terceira energia que é a energia racional. As outras duas energias começam a formar o corpo. Começa até pelo cérebro, para proteger a glândula pineal. E vai formando todos os demais órgãos. Aí forma o corpo todo. Aí a pessoa vai viver quando nasce. Presta atenção. Presta atenção. Tirar essa charada de maneira bem fácil. Aí a pessoa vai vivendo. Então, quem é qualquer um aqui, qualquer ser humano, qualquer animal racional, ele é composto de três energias. As três energias que estavam lá no espermatozoide, que veio lá no princípio. Está na formação do corpo. Aí tá na pineal, tá o habitante, que fez a pineal lá no começo, lá na fecundação. As outras duas energias que fez o corpo. Isso é qualquer um de nós aqui. Aí a pessoa vem a se transformar, vem a falecer. Quando ela vem a falecer, quem é que primeiro sai? Fluido. O habitante, ele sai. O habitante mesmo, a pessoa não morreu? Aí sai o habitante. Quer dizer que eu morrendo, eu mesmo vou sair dentro da matéria. Não, o habitante não é você. Não, vamos com calma aí. Você não é um habitante do mundo racional, não. Bom? Tem que ficar isso muito claro. Você não é habitante do mundo racional, não. Você que é um estudante de cultura racional, você está em vias de se tornar um aparelho racional. Você está em formação. Tá bom? Para depois se tornar um racional. Aí você vai ter uma personalidade racional. Mas por enquanto, você tem um habitante. Como você está começando agora, né? Você tem um habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E tem as duas energias eletromagnéticas que formam o seu corpo. Beleza? Vamos lá. Aí quando a pessoa faleceu, o habitante sai da pineal. E aquele corpo é o que? O corpo que fica? As duas energias eletromagnéticas. Aquelas duas mesmas energias que vieram lá no espermatozoide.
Aí começa a desmaterialização daquelas duas energias que estão em forma do corpo. Elas é que vai levar esses 35 anos aí aproximadamente para se desmaterializar totalmente. Se decompor. Totalmente, até virar energia. Só energia. Não é só se decompor, aquela decomposição que a gente conhece mais orgânica. Não, Sim. é até virar energia. Aí quando virou energia, o que é que tem? Tem o habitante e tem as duas energias. Habitante e as duas energias. Eletromagnético. As duas energias é o que dá origem ao corpo. O habitante é que dá origem à máquina do raciocínio. E eletromagnético é o corpo. É o que dá origem ao corpo. Tempo passa, aí se a pessoa for nascer novamente, aí a natureza pega o habitante, que é essa energia, a terceira energia racional habitante, pega as duas energias, que é eletromagnético, junta de novo, para novamente fecundar um óvulo. E é desse jeito aí. Isso aí... É bem mesmo, você tem que estudar bastante. Isso aí era o processo natural do nasce e morre do ser humano, né? Beleza? Beleza. Então entenda que essas duas energias aí que dão origem ao seu corpo, elas vêm lá do espermatozoide. Quando a natureza pegou, formou o espermatozoide, pegou a terceira energia, botou dentro desse espermatozoide, é ele que vai ganhar a corrida. Que a ciência não sabia quem é que ganhava a corrida. A ciência não sabia. Porque tu sabe que cada ejaculação do homem são milhões de espermatozoides, né? Certeza. Mas só um vai fecundar o óvulo. Quem é que ganha essa corrida? É o que tem um habitante. Os outros, nenhum tem um habitante. Isso era o mistério da ciência. A ciência se perdeu aí. Aí tem dois tipos de espermatozoides. Tem o que não tem um habitante e tem o que tem um habitante. Mas quem organiza isso é a natureza. É a natureza. A natureza que forma o corpo. A natureza, ela tem a organização até essa pessoa tem que nascer. E a inteligência? Hã? E a inteligência, o conhecimento, Não. essa parte do ser humano, que é a parte bruta. A inteligência faz parte de um mecanismo do cérebro. É um dom que a natureza É. dá. Somente isso. Quer dizer que a natureza Por exemplo, é os que... cientistas, ela dá aquele dom para ele descobrir aquela determinada coisa que ela quer que seja descoberta. O ser humano nunca inventou nada, nunca descobriu nada. Tudo é dado pela natureza. Pela São natureza. só aparelhos da energia elétrica. Completando aqui o que a gente está falando, quando a natureza faz o aparelho eletromagnético, aí ela vai decidir quem é masculino ou quem é feminino, isso ela decide na hora dos vírus que vão dentro do espermatozoide. Os vírus do elétrico vai ter mais do que o magnético, porque o vírus elétrico forma o homem, que vem da goma, e o vírus magnético da casa da mulher, porque é da terra, geradora. Então tudo já vem no espermatozoide para a formação do corpo. E detalhe, o corpo humano já vem em miniatura. Ele só a ciência que não tem capacidade para identificar. Incrível. Beleza? Eu tenho que estudar esses 1000 livros, porque Você já está no caminho certo, amigo. Você já está a passo de milhares de pessoas na frente. É assim que acontece. Então, porque no 17º, eu já voltei umas 4 vezes para mim não ter dúvida nenhuma, e você simplesmente me tirou uma dúvida que eu tenho que estudar lá na frente. não, mas isso é com calma. Um passo de cada dia. Dá tudo certo. Então, beleza. Beleza. Salve. 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 Dá uma pausa aí. Alô, é isso, gostei, cara. Irmão,